Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da rubrica Números de Impostos e podem ver, estou sorridente porque hoje vamos acabar de falar sobre IRS. Todos os anos é isto e todos os anos eu sofro. Vamos terminar com um anexo que segundo aquilo que eu tenho. É simples, é rápido, eficaz, não vai ser muito doloroso para nenhum de nós que estamos a ouvir e a trabalhar a fazer isto. E é o anexo J. Anda daí, nós temos muito para te contar. Explicar o que é o anexo J, o que é que engloba o anexo J. Assim, de uma forma resumida, o anexo J é as pessoas que oferem rendimentos relativamente no estrangeiro, mas que são residentes em Portugal. Ou seja, Portugal, neste caso, estamos em Portugal. Então é assim, tu és residente em Portugal, mas estás a trabalhar numa empresa externa, mas a tua morada fiscal está cá. Portanto, tu tens que declarar cá os rendimentos, ok? Portanto, então, o anexo J é dos trabalhadores sazonais que vão lá para fora. Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Por exemplo, se a minha empresa for com uma sede lá fora, por exemplo, eu fizer trabalho. Não, sede lá fora, mas tu és residente cá, não interessa. Não interessa, tudo o que eu fizer lá fora. Lá fora, okay. Mas que tu tenhas a tua morada fiscal mais do que 181 dias cá, tens que declarar cá. Ok. Mas, por exemplo, imagina que entretanto, tu pões a morada, vais viver para outro país e vais trabalhar noutro país, mas a meio tu alteras a morada fiscal, também podes fazer os rendimentos lá. Okay. Tem que ser, tem que estar mais de 181 dias lá. 81, 85, está aqui a dizer. Sim. Ele também vai dizer. Sim, ok. Então, imagina, trabalhas por conta de outrem, estás lá fora, mas a tua residência é em Portugal, a tua residência fiscal é em Portugal, tens de declarar esses rendimentos que estão no estrangeiro. Ok? Pronto. Se não o fizeres, agora, principalmente agora, que existem protocolos muito grandes entre países, há os protocolos também a nível africanos, há os PALOPAs, há os intracomunitários, tudo se sabe. Pode não saber este ano, mas para o ano a seguir sabe-se logo. Exatamente. Por isso, imagina trabalhas em França, em Espanha, nesses países, e eles mandam diretamente, são obrigados a declarar os rendimentos que tu fizeste lá fora e realmente tens que declará-los cá. Okay. Convém declarar já. Sim, exatamente, mas vou limitar. Pronto, então. Vamos voltar para a tela do computador. Relembro mais uma vez, vocês já devem estar cansados de ouvir isto, que a tela, isto é um IRS correspondente ao ano de 2024, porque à data de gravação nós ainda não tínhamos acesso ao modelo 2025. Vão-vos pedir o contribuinte para aceder ao anexo J, por óbvio que não consigo perceber. Sim, vão. Pronto, por isso é que vocês não estão a ver ali a parte de cima, porque está o nosso número de contribuinte. Nós também não partilhamos conhecimento, mas não partilhamos dados pessoais. E agora, ano do rendimento já está pré-preenchido, identificação também já está pré-preenchido, rendimento de trabalho, aqui eu acho que já começa a complicar. Pronto, é o trabalho dependente. Pronto, aqui o dependente é realmente tu trabalhas para conta de outra, tens um contrato de trabalho em que tu estás a trabalhar externamente, mas tens a residência em Portugal. E então aqui é que tu tens que identificar o código de rendimento, depois o país que tem, da fonte, o rendimento bruto. É assim, por norma, as empresas também, como em Portugal, têm aquela declaração anual, em que tem o rendimento anual bruto, aqueles descontos que tu fazes para a Segurança Social, os descontos que fazes para o IRS, retenção na fonte, todos os descontos que nós temos aqui, como fazemos no anexo A. Aqui tens que preencher a mesma coisa, o rendimento bruto, e aqui nunca vem pré-preenchido. Okay. É sempre importante dizer que somos nós com a declaração externa, que também temos que preencher, ok? Então, preenchemos aqui o país da fonte, o rendimento bruto, contribuições para a proteção social e contribuições para a segurança social, e aqui é muito importante que é o imposto pago no estrangeiro, que é a retenção de IRS que nós temos cá. Sim, o nosso IRS daquele país. De retenção na fonte que nós temos cá é a mesma coisa no estrangeiro. Ok? Pronto. O NIF das empresas que são têm rendimentos com o NIF português, pronto, a retenção na fonte. Pronto, aqui basicamente é a situação que acontece em Portugal. O que também, pagamentos por conta, se tu fizeres aqui os pagamentos, aqui também existe aqui outra situação que é a seguinte, aqui é complementar, abre realmente, que é aqui que eu estou a dizer. Estás a ver aqui?
Remunerações privadas. Dias de permanência do país de exercício do emprego. Menor que 183 dias, maior que 183 dias. E é aqui que eu estou a dizer. Se tu tens que ver qual é o período em que tu estás mais lá e tu tens realmente, deixa-me só dizer, que tu tens realmente residência cá, ou se tu a meio passas para lá, a residência, ok? Pronto, e se passares lá aí já é diferente, já pode ser tributado lá e não cá, ok? Pronto. Depois tem rendimento de pensões, também as pensionistas que têm lá pensões estrangeiras, também têm que colocar aqui. Rendimentos empresariais, se fores um trabalhador independente, também tens que ser, imagina, tu passas recibos verdes, em vez de ser trabalhador por conta de outra, és trabalhador independente e passas recibos verdes para lá, para uma empresa estrangeira. Estou a dar um exemplo, trabalhas para uma empresa que fazes prestação de serviços para essa empresa, é estrangeira, também tens que declarar aqui, ok? Perdiais a mesma coisa, imagina que tu tens um rendimento do imóvel, qualquer coisa assim também tens. Capitais a mesma coisa, que são investimentos lá fora. Pronto, é rendimentos pronto, isto aqui é mais específicos, são incrementos patrimoniais. E isto é rendimentos já anteriores que não estejam coisa, e quantas depósitos aqui. Aqui é uma coisa engraçada que tem havido aqui alguma situação que é a seguinte: são depósitos a prazo ou depósitos à ordem que tu tenhas em contas, instituições financeiras que não estão, como o nome indica, contas de depósitos, e aqui tens de colocar o IBAN e qual é o banco. Contas de depósito ou títulos abertos de instituições financeiras não residentes em território português ou em sucursal, localizada fora do território português. Aqui tu tens que declarar o IBAN. Se eu estou a dar o caso daqueles, agora cartões de crédito, Revolut, pronto, é uma das situações. Também tens que declarar. Ok, mas por exemplo, mas que faça aqui vendas, não, que faça o que é esta situação das criptomoedas e coisas assim, imagina. Existe também essa situação, imagina que tu tens um cartão estrangeiro em que tu tens que fazes, sei lá, criptomoedas ou fazes outras coisas assim, ou seja, um banco em que tu trabalhas, por exemplo, uma dos criptomoedas, só dá este exemplo. Esta é mais até por causa das criptomoedas, e isto é por causa também da transparência fiscal a nível de contas externas. Pronto, e é aqui este caso que novidade. Ou seja, mas mesmo que seja um banco que seja, ou melhor, a partir do momento em que a sucursal do banco é estrangeiro, tens que logo pôr. Não é sucursal, quer dizer, não é, pode ser banco português, mas se tenhas uma sucursal em que tu tenhas contas é nessa sucursal e não no banco principal. Percebes? Estás a entender? Eu estou a dizer que é no caso da pessoa ter uma conta estrangeira, não portuguesa, fora do território mesmo português. Fora do território português. Ok. Pronto. E bem dizias tu que este anexo ia ser rápido. Sim. Pronto, aqui tem que ser atenção a uma coisa. Tem que ter atenção que, mesmo às vezes a pessoa diz, não, eu vou declarar lá. Não, porque isto é por causa da dupla tributação. Isto está aqui em causa da dupla tributação. Que é, imagina que tu estás em França a trabalhar, tu dás o exemplo de França ou Espanha, tu estás intracomunitário, estás a trabalhar num país estrangeiro e realmente tens a tua residência cá. Mas imagina que tu até moras lá, mas nunca mudaste a tua morada fiscal. Exatamente. Sim. O que é que acontece? Tu não mudas a tua morada fiscal, tu tens que declarar o rendimento. E vais ser chamado, se tu não o fizeres, quando o rendimento francês, porque é sempre de um ano para o outro, quando o rendimento francês vem, é declarado de lá para cá, e tu tens a morada fiscal cá, mesmo que estejas a morar lá, e não tenhas alterado o teu cartão de cidadão português para lá a morada, tu tens que declarar cá e vais ser chamado pela AT. Por exemplo, neste caso, as pessoas, por exemplo, que até têm, por exemplo, morada fiscal cá, mas passam a grande parte do ano lá. Há dupla tributação, ou seja, pagam impostos nos dois lados, porque acho que é isso, a terceira das pessoas não pagam, não é? Pagam sempre onde tiveram a maior parte do ano. É isso mesmo. Ok, pronto, também é bom saber, porque acho que as pessoas pensam, eu vou ser tributado duas vezes. Não faz muito sentido, não é? Aqui, este anexo é uma coisa que tem interessante também. Por exemplo, nós imagina que a pessoa existe a pessoa só tem rendimentos estrangeiros. Nós temos que colocar que o anexo jogo. Engraçado que não dá para fazer simulação. Porquê? Não deixa. Porquê? Porque o rendimento ainda não está cá. Sei, ok, faz sentido. Portanto, nunca dá para fazer simulação de um anexo J.
Por isso nunca vais saber o que realmente é tributar. Quer dizer, eu sei qual é a taxa de tributação, é cara, é elevada. É tributar, é elevada. Só que tu nunca vais saber logo na simulação. Claro que existem sítios onde a gente pode fazer uma simulação, mas não aqui. Ok? Mesmo que simulações, este tipo de coisa não consegue fazer simulação. Pois através depois da nota de liquidação de IRS é que tu vais saber se realmente. E também podes reclamar, não é? Tu tens todo o direito a reclamar as tuas coisas, os teus direitos. Mas é assim que funciona. Pronto. É isso, pronto, não reclamar. Prontos. E aí está tudo sobre o anexo J. Terminamos finalmente o IRS. Se, entretanto, surgirem dúvidas, aquelas situações mais específicas que nós temos vindo a falar ao longo de todos estes vídeos, quase este fevereiro, que nós estamos a falar sobre o IRS, não hesitem em mandar um e-mail ou deixar um comentário. Eu recomendo sempre o e-mail, mesmo porque quando às vezes deixam comentários a perguntar se nós podemos ajudar, nós podemos sempre ajudar. Às vezes é mais por uma questão de sigilo da própria pessoa, né? Às vezes as pessoas pensam que a internet é um lugar seguro e que deixa às vezes algum dado nos comentários que é viável. Eu não valorizo muito isso e acho que até pode ser perigoso para a própria pessoa fazê-lo. Tanto, por exemplo, vocês viram, nós não estamos a mostrar os nossos dados pessoais aqui, apesar da simulação ser com o nosso contribuinte. Por isso, mandem sempre um e-mail sobre uma situação mais específica. Se quiserem aconselhamento, os comentários estão abertos para situações mais simples, como já aconteceu, mas mandem sempre um e-mail se quiserem informações mais específicas e mais detalhadas. O nosso e-mail, eu tenho acesso ao e-mail e reencaminho tudo para a Catarina. Aliás, já tivemos situações dessas no passado e a Catarina depois dá feedback ou através do meu e-mail ou através do e-mail dela. Por isso, sintam sempre à vontade para nos contactar. Se acharam todo este conteúdo sobre IRS útil e prático, já sabem, subscrevam o canal e deixem o vosso like. Por hoje nós ficar por aqui. Fiquem bem. Tchau!